O que Jesus está dizendo? Por que você me segue? Por que eu sigo Jesus? Em João capítulo 6, ele dá um sermão muito duro, difícil. Ele diz que não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. E ele fala sobre isso, e era uma coisa muito difícil para os seus ouvintes. E aí eles foram se dispersando, foram saindo. E Jesus olha para os dele e diz: vocês também não querem ir embora? E Pedro diz: Senhor, nós vamos para onde, se nós temos entendido e compreendido que Tu és só Tu tens a palavra da vida. O que Jesus está dizendo nesse texto, nós precisamos ter perfeita compreensão disso, é que Deus agora se manifestará por Ele e só por Ele. E só Ele. Eu não preciso de sal, de botar cadeira, não sei aonde, vassoura, não sei aonde. Eu não preciso de apóstolos, dos 70 apóstolos, 300 e tantos apóstolos. Eu não preciso de correntes, de oração. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. É que, sabe, é essa compreensão. Eu quero me aproximar. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: ninguém, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, essa regra, essa palavra não existe exceção à regra. Ninguém, absolutamente ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Ele fecha o assunto, gente. Isso para Jesus, sabe, Jesus ele não permite, sob nenhuma condição, que paire algum tipo de dúvida na cabeça daquelas pessoas que querem me seguir. Sabe por quê? Porque se você não seguir a Jesus por Jesus, na luta, nas adversidades, nas dificuldades, nas batalhas, como a sua motivação está errada, então a sua tendência será o quê? Achar que você não é digno, ou que Jesus não vai fazer aquilo que Ele está prometendo que vai fazer. Essa teologia, sabe, do Jesus que é um seguro de vida, e que você dizima, e que você dá o seu dízimo, melhor dizendo, e você vai lá e tal, e você tem garantia de que nenhum mal venha sobre sua casa, que se isso acontecer, você vai como aquela pessoa que cobra a pólice do seguro, porque ele estava pagando o seguro e aconteceu aquilo e tal, e ele vai lá requerer. Mas não é isso. É Ele. É Jesus. No templo, eu disse aqui para vocês, todo dia era sacrificado animais, todo dia. E uma vez por ano, entrava no Santíssimo do Santo o sumo sacerdote com sangue de cordeiro. Vocês lembram o que é que João diz em Mateus capítulo 3, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse aqui é o verdadeiro Cordeiro. Esse aqui é o verdadeiro templo. Esse aqui é o verdadeiro sacrifício.
Esse aqui. Esse aqui. É esse aqui. E ninguém mais. Destruam esse templo e eu edificarei outro em 3 dias. É isso que Jesus está falando. E nós sabemos, gente, que isso é loucura para a pessoa do mundo. Nós sabemos. Aliás, o mundo ele não tem nenhum problema com religião. Religião sabe, não preocupa o mundo, não tem, não fere, não machuca, nada. Religião está tudo legal. As pessoas, sabe, você chegar e tal. Outro dia eu estava numa fila aí, num banco, num negócio aí, vi uma senhora conversando com outra senhora, uma outra filha assim, um pouco distante, e ela estava dizendo que tinha encontrado, eu não sei se era uma igreja, porque eu já peguei a coisa na metade, eu acho que não era alguma coisa não sei, algum movimento, mas aquilo era tão bom, que nada era proibido, e que sabe, tal, e eu fiquei olhando, ouvindo. Sério, pode ser muito bom, mas tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus. E o que não tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com o cristão. Comigo e com você. Nada a ver. Nada a ver. Veja que coisa interessante que ele vai dizer aqui. Quando ele diz que em 3 dias ele vai edificar, levantar. Ele estava se referindo à morte e à ressurreição dele. E diz o texto, versículo 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e em quem? Na palavra de Jesus. Por que eles creram na Escritura? Porque a Escritura profetizava sobre ele. A Escritura dizia, as profecias diziam que esse Jesus ia morrer na cruz, mas que esse Jesus ia ressuscitar. Então, quando isso aconteceu, diz que os seus discípulos, eles creram na palavra manifestada por Moisés, pelos profetas, enfim, que estava lá a respeito dele. Jesus Cristo não é alguma coisa que aparece do nada. Às vezes você chega para uma pessoa, por que você é adepto, ou você é seguidor, ou você é alguma coisa dessa tal ou tal pessoa? Não, porque os meus pais, meus avós, meus não sei o quê. Mas do que você tem de concreto? Não tem nada. Não, Jesus tinha uma palavra que vinha sobre ele, centenas de profecias que estavam sobre ele, que tinha que acontecer exatamente como havia dito, porque se não acontecesse da maneira como havia sido dito, então ele não era quem ele estava dizendo que era. E os discípulos, eles creram nisso, mas não creram apenas nisso, creram na palavra dele. Jesus é a verdade, gente. Jesus é a verdade. Qualquer coisa que nos leve a uma motivação diferente, que não seja por Jesus, nós precisamos eliminar isso, porque essa coisa está nos tirando do foco. O foco é Jesus, a pessoa dele. Os ensinamentos de Jesus são importantes, os mandamentos de Jesus são importantes, mas por si só, eu posso conhecer profundamente esses mandamentos, esses ensinamentos, e não ter nem um pouco de relacionamento com Jesus. E do que vale isso? Do que importa isso? Do que serve isso? Jesus está dizendo, não. Eu sou esse, da qual a manifestação da glória de Deus.
Eu sou Shekinah. Eu sou Shekinah. O apóstolo João disse que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E eu queria que a gente fosse só para mais um texto, e aí eu quero que você saia daí. E a gente vai para Filipenses capítulo 2. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses fica depois de Efésios, antes de Colossenses. Se João, capítulo 2, Jesus nos dá a razão da encarnação dele, que era Deus que e ele ia ser o tabernáculo, não mais o templo, mas agora ele mesmo seria o tabernáculo de Deus na terra. Aqui em Filipenses 2, Paulo vai dizer da importância que isso significa. Versículo 5 de Filipenses 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por direito, como usurpação, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Meu irmão, isso é uma loucura, isso é uma doidice, isso é algo que, olha gente, pelo amor de Deus, como é que alguém vem dizer, meu irmão, se Salomão, quando construiu o templo, em 1 Reis capítulo 18, ele diz, poderia Deus habitar na terra? Se nem o céu, é o céu dos céus, te comporta, te cabe. Imagina esse lugar. Agora tu imagina, se Deus não podia se manifestar num templo, como é que Deus vai se manifestar numa pessoa, num ser que é infinitamente menor do que aquele prédio? Isso é uma loucura. Jesus é Deus. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, porque é o nome de Jesus, não o nome da religião, não o nome das boas obras, não o nome das rezas, dos textos, das orações, das penitências, dos sacrifícios, não nesse nome. Não no nome do pastor fulano de tal, do sacerdote fulano de tal, não esses nomes. Mas ao nome de Jesus. Yeshua. Yeshua. Nesse nome, todo joelho, sem exceção à regra, vai se dobrar. Você sabia disso? Vai chegar um momento na história da humanidade que você vai vê-lo, todos nós, porque a palavra diz que todo olho verá, todo olho. Então, mas nesse dia, todo joelho vai se dobrar. Não é assim que às vezes a gente diz, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Não, não, não. A coisa é um pouco diferente. Aquilo vai ser dito de joelhos. Eu, você,
a humanidade inteira, os que já estiveram, os que estão, os que vão vir depois de nós, se Jesus não vier. Mas todo joelho vai se dobrar. E toda boca, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que ele está dizendo, destrua, pode destruir esse templo, que eu reconstruirei ele em 3 dias. O profeta Daniel, se referindo à visão que Nabucodonosor teve da estátua, e ele viu uma grande estátua, a cabeça de ouro, os ombros, o peitoral de prata, e essa parte aqui de bronze, e os pés e as pernas de ferro e barro, e veio uma pedra e rebentou aquilo, e Nabucodonosor não sabia a interpretação daquilo, e ele vai dizer, rei, a cabeça de ouro é o Senhor, que era o rei da Babilônia, na época, o país mais poderoso. Mas depois do Senhor vai vir um outro, que são esses ombros com os braços e tal, os medos persas. E é interessante, amados, porque o fardamento deles, do medos persas, era com prata. E depois desses aí, vai levantar um outro, que aí foi Alexandre o Grande. A Grécia se levanta e domina os medo-persas. Mas depois da Grécia virá um outro reino, que aí se misturará com barro e com ferro. Mas não tem como ligar, barro e ferro você não liga. Mas esse reino, que era Roma, que tentou criar vínculos através de casamentos, que não funcionaram, no período desse rei, essa pedra que vai vir, ela vai arrebentar. Essa estátua vai derrubar tudo. E o que vai acontecer é que vai se levantar um rei eterno, um reino que jamais passará. Como é lindo, né? A palavra de Deus. E Jesus não nasce no período da Babilônia, nem no período dos medos persas, nem no período grego, mas ele vem no período romano, porque estava dito. Agora Daniel disse, esse reino não terá fim, não passará nunca mais. Jesus reina e reina eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos. Não sei se tem cântico, tem. Louvado seja o nome do Senhor.